Irmãos, Jesus virá novamente. Ele virá em breve. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa escatologia. É assim que nós cremos e é assim que a Bíblia nos ensina. E quando nós comparamos o que acontece no dia de hoje com o que a Bíblia nos fala, vemos que a vinda de Jesus, a segunda vinda dele, está cada dia mais próxima. Alguns cristãos, no entanto, estão tão ocupados em tocar suas vidas, em fazer os seus afazeres diários, que não percebem o quão próxima está a vinda de Jesus. E aqui tem alguns pontos que podem afastar a nossa vida de estar vivendo de maneira presente com relação à vinda de Jesus. Primeiramente, algumas vezes nós estamos tão ocupados com os nossos afazeres, tão ocupados em alcançar os nossos objetivos, em alcançar nossas ambições, em preencher desejos, em conquistar bens materiais, que nós não percebemos que o Senhor Jesus está chegando. Então, temos que tomar muito cuidado, irmãos, quando nós nos ocupamos mais com interesses próprios do que com os interesses do reino de Deus. Também tem o problema do pecado. Nós somos todos pecadores, não há um santo sequer, senão nosso Deus, a Bíblia nos avisa. Mas, quando nós estamos absorvidos no pecado, não percebemos a realidade do reino de Deus. E como nós, que cremos em Deus, devemos viver como cidadãos do seu reino. Tem também o problema da preguiça. Muitas vezes, porque é mais conveniente, preferimos não participar de atividades da igreja ou não vir, inclusive, cultuar. Temos que tomar cuidado, irmãos. Se temos essa preguiça, essa indiferença, pode haver um grande problema com relação à nossa fé. E, por fim, tem também a própria ação de Satanás. Ele não quer que ninguém vá para o reino dos céus. Então, ele vai colocar coisas após coisas para atrapalhar a nossa jornada, para atrapalhar nosso caminhar. No entanto, irmãos, a Bíblia nos ensina, como lemos no texto de hoje, que o reino de Deus já está dentro de nós. Então, vejamos o versículo 20 e 21. Diz assim a palavra: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, irmãos, tenhamos primeiramente esta realidade. O reino de Deus já está aqui no meio de nós. O reino de Deus está dentro de nós que cremos na vontade dele, de nós que cremos no Deus único, Rei dos céus e da terra. Então, percebam, os fariseus interrogaram Jesus. Ele, que era o próprio rei, estava no meio deles. Então, ele declarou: olha, o reino de Deus está aqui. O reino de Deus já se manifestou no seu meio. E lembremos, irmãos, quando nós chegamos aos evangelhos, tem uma figura que prega que o reino de Deus estava próximo, o reino de Deus estava iminente, que é João Batista. E ele fala, quando vê Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então, quando Jesus começa seu ministério público, realizando seus ensinamentos, realizando suas curas e os seus milagres, ele já está efetivamente manifestando o reino de Deus. Então, como a gente pode ver no texto de Lucas 11, versículo 20, se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, Jesus estava no meio do seu povo, Jesus estava manifestando esse reino. E os fariseus, seus muitos seguidores, aguardavam um reino um pouco diferente. Eles pensavam que viria um rei messiânico, um rei prometido há muito tempo, que viria com todo o poder, com toda a autoridade, e afastaria os poderes que estavam dominando a Jerusalém e a Judá naquela época. Eles queriam um rei militar que viesse conquistar o Império Romano e assim expandir o reino de Israel, os territórios de Judá, até os limites da terra. Mas não era esse o plano de Deus.
Veio o reino, veio o rei, mas eles não reconheceram. E nós sabemos bem aqui no Brasil essa esperança sobre alguém que virá e com toda a autoridade, com todo o poder, virá magicamente resolver todos os problemas. A antiga novela O Salvador da Pátria explorava muito bem essa temática que vem incorporada no nosso DNA, na nossa mentalidade brasileira. Mas, irmãos, saibamos, não existe um salvador da pátria humano. Não existe alguém que virá e magicamente resolverá todos os problemas. Existe, sim, um salvador divino. Um salvador que vem com a autoridade dos céus, que resolve o problema do pecado em nossas vidas, desde que nós confiemos nossas vidas nele. Então, saibamos disso. O reino de Deus não é algo físico, não é algo que se manifesta de maneira que os nossos olhos conseguem detectar. Claro, nossa igreja é uma espécie de filial do reino de Deus, mas não é aqui que está o reino, é onde nós estamos, é o reino de Deus. Onde 2 ou 3 estiverem, nosso Senhor Jesus prometeu, lá Ele estará. Então, onde 2 ou 3 se reunirem em nome de Jesus, lá é reino de Deus. Diria até mais, irmãos, onde um cidadão do reino dos céus estiver pisando, lá é reino de Deus. E como nós sabemos que o reino dos céus está conosco? Simples, irmãos, porque a cidadania do reino dos céus não é adquirida por nascimento, não é adquirida por sangue, não é porque somos filhos de crente que nós somos cidadãos do reino dos céus. Os irmãos sabem muito bem. Minha família, eu sou brasileiro, minha esposa coreana. Nossos filhos têm dupla cidadania. Eles são brasileiros porque nasceram no Brasil. São coreanos porque são filhos de coreana. Mas não é isso que define a nacionalidade do reino dos céus. Para os advogados de plantão, não é ius soli, não é ius sanguine, não é o direito do solo, não é o direito do sangue, e sim o direito da fé, o direito daquele que crê no Senhor Jesus Cristo. É assim que adquirimos a cidadania do reino dos céus, pela fé somente, crendo no sangue de Jesus como a maneira de remir nossos pecados. E assim, irmãos, temos uma consequência importante nessa passagem. Se a cidadania do reino dos céus não é uma questão de nacionalidade, não é uma questão de onde nasceu ou como nasceu, e sim de fé, é impossível que nós nos tornemos parte do reino dos céus sem que nós nos submetamos à vontade do rei. Então saibamos, irmãos, o reino dos céus está dentro de nós desde que estejamos fazendo a vontade de Deus, desde que estejamos nos submetendo ao juízo e à soberania do Rei dos Reis. Então, se queremos tomar parte do reino dos céus, necessariamente necessitamos de um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, por meio da fé, por meio da submissão a Ele e à sua vontade. Então, esse é o nosso primeiro ponto, que o reino dos céus, o reino de Deus, já está dentro de nós. Segundo ponto de hoje, que o rei virá de modo inquestionável. Então, é interessante como Lucas é sutil quando ele faz essa transição no versículo 22. Então, de um momento em que Jesus está dirigindo a palavra aos fariseus, ele aproveita essa pergunta, a resposta que ele dá, e já começa a ensinar aos discípulos. No versículo 22. A seguir, dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias o Filho do Homem, e não o vereis. Então, ele já anuncia aos discípulos que eu estou agora entre vocês, mas em breve não mais estarei. Então, versículo 23, e vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está, não vades nem os sigais. Versículo 24, porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Então, irmãos, quando o Senhor Jesus vier na sua segunda vinda, não haverá dúvidas de que é Ele. E temos visto ao longo da história diversas pessoas, diversos personagens que se declaram o Messias, se declaram o Senhor Jesus Cristo redimido,
vindo novamente. E saibamos, irmãos, não é assim. Quando o Senhor Jesus vier, não haverá dúvida de que é Ele. Assim como numa noite de trovão, nós vemos o lumiar dos raios e depois ouvimos o som do trovão e sabemos, lá está chovendo, ou pelo menos lá está caindo raios, saberemos bem claramente quando o Senhor Jesus vier. Então não precisamos nos enganar com esses henricristos da vida, com essas pessoas que se declaram o Senhor Jesus. Existem muitas seitas que surgem por conta disso. Seja aqui no Brasil, seja onde for, o sujeito, por algum motivo, chama para si mesmo a autoridade, a relevância, a personalidade de Cristo. Mas saibamos, irmãos, não nos enganemos, porque o Senhor Jesus Cristo virá de uma maneira clara. E se nós olharmos em Atos capítulo 1, versículo 11, a gente vê claramente como ele virá. Atos 1, 11. Então diz assim. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então, Atos 1 fala sobre como o Senhor Jesus adverte os discípulos sobre a vinda do Espírito Santo e como ele sobe ao céu. E é dito que ele foi assunto ao céu e nuvens o encobriram. Então os discípulos ficaram parados lá, olhando bestas. Mas o que aconteceu? Porque ele subiu. 2 anjos vêm e falam: olha, galileus, não fiquem aí parados. Ele não falou para vocês fazerem alguma coisa? Façam. Porque ele subiu, ele virá da mesma maneira. Então saibamos, irmãos, nosso Senhor Jesus virá, e virá de uma maneira que não há como nos enganarmos, não há como nós questionarmos, porque Ele prometeu que virá para realizar a sua justiça, e Ele virá. Então será possível prever o dia do Filho do Homem? Como que nós preveríamos o dia do julgamento e da vinda do reino da justiça? Saibamos, irmãos, não existe como prever. Nós vimos os sinais da manifestação do reino dele, mas ele declara que ele mesmo virá de modo repentino. E usa 2 ilustrações bem conhecidas para mostrar como será de uma maneira instantânea. Primeiramente, ele fala sobre o dilúvio nos dias de Noé. Então, as pessoas estavam lá vivendo suas vidas, enquanto viam Noé trabalhando no alto, construindo um barco longe dos mares, falando: esse besta fazendo isso, por que faz essas coisas? Levou 120 anos, irmãos. No dia que Noé terminou o barco e cumpriu o que Deus havia falado, levando os animais para dentro, e Deus fecha a porta do barco, da arca, com sua mão, são abertas as torneiras dos céus e da terra, caem águas dos céus, estouram as águas debaixo da terra e alagam todo. E aqueles que estavam vivendo suas vidas, comendo, bebendo, casando e vivendo sem Deus, perecem. Uma segunda ilustração é utilizada aqui, a ilustração de Ló fugindo da cidade de Sodoma. Então, da mesma maneira, as pessoas lá estavam vivendo de maneira normal. Casavam, bebiam, comiam, vendiam, viviam como nós. Talvez um pouquinho pior, né? A gente está falando de Sodoma. Ok, esses dias talvez fizessem as mesmas coisas que faziam naquela época, como nós lemos. Mas, enfim, o fato é, quando os anjos vão até a cidade e tiram Ló e sua família de lá, então, depois que eles saem, vem a destruição. Não existe, irmãos, um sinal. Não haverá um clarão nos céus anunciando: olha, Jesus chegou. Não haverá alguma coisa do tipo: preparem-se, porque temos que estar preparados, irmãos, porque o Senhor Jesus virá como um raio, virá de uma maneira não esperada. E assim, quando Ele vier, quem estará preparado? Então, e essa narrativa da mulher de Ló é falada em Gênesis 19, 17 e 26.
Então, sabemos muito bem. Eles levaram eles para fora e anunciaram: olha, não olhem para trás, não parem na campina, foge para os montes, para que não morram. E no 26 vemos o que aconteceu com a mulher de Ló. Ela olha para trás e converte-se numa estátua de sal. Então, ensinamos essa história inclusive para as crianças na EBF. Mas o doloroso sobre a esposa de Ló, contudo, não é o fato de que ela se tornou uma estátua de sal, que inclusive hoje é um ponto turístico importante lá no Mar Morto. Tem uma coluna que falam: essa é a mulher de Ló. Se é ou não, não sabemos, mas o fato é que existe essa coluna. Mas não é o problema de ela ter sido convertida de matéria orgânica a matéria inorgânica, a sal. O grande problema é que ela, ao invés de obedecer a palavra de Deus através dos anjos, ela olhou para trás, ela desejou a vida que ela estava deixando para trás, ela desejou os confortos de Sodoma, ela desejou os confortos que havia na casa dela, desejou as coisas materiais antes das coisas espirituais. E o que Jesus anuncia para os seus seguidores é que eles devem estar preparados para deixar todas as coisas. Nós, irmãos, devemos estar preparados para deixar tudo em nome do Evangelho. Deixar que nossos pensamentos, nossas palavras, nossos atos, tudo isso estejam focados no reino de Deus e na sua justiça. E assim, buscando, como a palavra nos diz, buscando primeiro o reino dos céus e sua justiça, tudo o demais Deus providenciará. Então, irmãos, saibamos que da mesma maneira como o reino dos céus já está no meio de nós, da mesma maneira como a vinda do rei de maneira inquestionável e repentina, ela virá de maneira iminente. O Senhor Jesus já está à porta, irmãos. Realmente não sabemos quando Ele virá, não sabemos se será daqui a 2 anos, daqui a 100 anos, ou se de repente, esta noite, Ele estará. O que sabemos com certeza, irmãos, é que Ele está próximo, Ele está às portas. E nós, como seguidores de Cristo, nós, como aqueles que confessam sua fé no Senhor Jesus, temos que estar preparados. E o que significa isso, então, estar preparado? Como temos no versículo 33 do texto de hoje, Lucas 17, 33. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem a perder, de fato, a salvará. Irmãos, nós temos que estar preparados para deixar tudo o que temos, tudo o que conhecemos, para seguir ao Senhor Jesus. Então, vejam, o que significa isso? Quem deseja preservar sua vida, a perderá. Quem perde sua vida, a retomará, a salvará. Então, temos essa certeza, irmãos. Aquele que deseja apenas os prazeres mundanos, apenas os prazeres dessa terra, que deseja guardar os confortos, guardar as regalias, guardar os privilégios que tem, esse não tem lugar no reino dos céus. Quem tem lugar no reino dos céus? Quem que salvará a sua vida? Aquele que obedece a Cristo, aquele que está pronto a, inclusive, entregar sua vida para que a fé, para que o testemunho de Cristo chegue onde é necessário. Nós, como cristãos, temos que ter essa prontidão. Vivemos hoje numa época muito confortável, irmãos. Temos liberdade de culto, graças a Deus. E por isso devemos orar pelos nossos governantes, para que nós tenhamos paz, para que nós possamos glorificar a Deus de maneira segura. Isso é ensinado em 1 Timóteo. Mas, irmãos, nós temos que estar preparados, porque a perseguição sempre existe para o crente. Hoje, no Brasil, graças a Deus, não temos uma perseguição em que nós arriscamos nossas vidas para adorarmos a Deus. Mas existem irmãos ao redor do mundo que o fazem domingo após domingo. E nós temos
temos essa disposição? Temos esse coração de amar a Deus de tal maneira que arriscamos nossas vidas por Ele? Irmãos, a história das missões está cheia, repleta de histórias de pessoas que entregaram suas vidas para que a vida de Cristo fosse levada até aqueles que precisavam. Uma história que eu gosto muito é de como o Evangelho entrou na Coreia. O primeiro missionário não conseguiu levar a palavra de maneira efetiva. Ele foi junto com americanos. Esse navio, Almirante Sherman, entrou no rio, esqueci o nome do rio agora, mas ele foi até próximo de Pyongyang, na Coreia do Norte. E havia um missionário lá que tinha esse coração de levar a palavra, quando ele descobriu que os coreanos conseguiam ler a Bíblia em chinês. Ele levou várias Bíblias. E então, houve um grande cerco, eles não conseguiam aportar. E daí, então, começaram a atacar eles, o navio começou a pegar fogo, eles tiveram que sair de lá. E quando chegavam na terra, eram massacrados. Esse missionário, ele, sem saber muito o que fazer, ele levou Bíblias e começou a distribuir para aqueles que iam massacrar ele. Mais de 20 anos depois, essa palavra deu frutos. O país se abriu um pouco mais, vieram missionários, e olha a surpresa, quando um desses missionários novos estava evangelizando, reparou que na janela havia páginas com escritos que ele conhecia, páginas com evangelho, com palavra de Deus, que haviam sido utilizadas para tapar os buracos da janela, que eram feitas com papel. E daí, então, entrando naquela casa, ele perguntou, mas que papel é esse? De onde veio isso? Daí a pessoa mostrou um livro. Meu pai havia recebido isso de um estrangeiro que veio. E daí, vendo, era a Bíblia. Então, Deus tem maneiras misteriosas de agir. Mas Ele faz com que a sua salvação chegue no momento adequado. Então, irmãos, não é necessário que nós tenhamos um chamado especial, que nós tenhamos um chamado extraordinário para arriscar nossas vidas para levar a palavra. Mas nós, como cristãos, temos que ter essa disposição de, ouvindo o chamado de Deus, deixar tudo e seguir para onde Ele nos aponta. Irmãos, nós temos que ter essa consciência, a vinda do Rei iminente. Pessoas existem que nunca ouviram a palavra de Deus. Talvez ao nosso redor, amigos, colegas de trabalho, colegas de estudo, para aqueles que estão estudando, vizinhos no condomínio. Existem muitas pessoas que nunca ouviram falar sobre Jesus, ou aqui no Brasil, que conhecem o Jesus da Igreja Católica, mas não sabem que Deus é real, que Deus é vivo, que Deus age até os dias de hoje. Então, que nós tenhamos esse coração, irmãos, de levar o motivo de nossa alegria, que é a esperança que Deus nos dá, que é a realidade de Cristo em nossas vidas, para aqueles que estão ao nosso redor. Isso é cumprir com a grande comissão. Isto é levar a palavra onde quer que nós estejamos. E saibamos o seguinte: o Senhor Jesus virá. E o julgamento dele virá de uma maneira que não dá para escapar. E a ilustração que é dada aqui na palavra está no versículo 37. Então lhe perguntaram: onde será isto, Senhor? Ele respondeu: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Então, essa é uma pequena parábola sobre a inescapabilidade do juízo divino. Movido pelas promessas do reino, os discípulos queriam saber onde que haveria esse acontecimento miraculoso, em que Deus haveria de levar o seu povo, como é relatado nos versículos anteriores, que dois estavam trabalhando, um levado, o outro não. Dois estavam dormindo, um levado, o outro não. E Jesus fala: não haverá escapatória para o juízo divino. Onde houver mortos espirituais, onde houver o corpo, onde houver morte, aí haverá abutres. Sabemos muito bem, aqui no Brasil temos não abutres, mas urubus. E sempre que eles estão rodeando uma área,
temos certeza, ali é um corpo, ali é um cadáver. É o cheiro da morte. Nós, por outro lado, somos chamados para sermos o aroma de salvação, como diz 2 Coríntios 2,15. Os irmãos podem ler? Algumas matérias na fabricação de perfumes são repugnantes, cheiram de maneira ruim, mas esses odores são trabalhados, são purificados e se tornam algo agradável por meio desses processos. Mistura, purificação. Da mesma maneira, irmãos, nós que somos pecadores, somos transformados pelo sangue de Cristo para que sejamos assim aceitos por Ele no seu reino. Somos transformados de aroma de morte para aroma de vida. E esse bom perfume, esse cheiro de vida, tem que ser manifesto em nossas vidas por meio do nosso testemunho, onde nós estamos. E essa transformação de morte para a vida só é possível quando o Senhor age nas nossas vidas. Por isso que é necessário que nós busquemos Ele, busquemos a sua realidade, busquemos a sua presença em nossas vidas, de tal forma que a morte se transforme em vida. E reconhecermos, irmãos, que nós não conseguimos realizar nada por nós mesmos, mas Deus transforma nossas vidas. Reconhecer que nosso pecado é abjeto, é desprezível, é horrível para o Senhor. Mas mesmo assim, Ele nos amou e entregou seu Filho por nós. Reconhecermos, irmãos, que mesmo pecadores que somos, fomos chamados para sermos parte do reino de Deus. E teremos parte na primeira ressurreição. Então, aplicando essa palavra, irmãos, o reino de Deus está dentro de vós. Através dos evangelhos, Jesus enfatiza a importância do que está dentro do coração. Ele ensina em outra passagem que aquilo que está cheio o coração é o que fala a boca. Então, saibamos que o Senhor Jesus, durante todo o seu ministério, havia enfatizado bem que o reino dos céus não é algo físico, mas sim espiritual. O reino dos céus se manifesta no meio do seu povo, se manifesta dentro de nós. E reconhecermos a realidade do reino dos céus dentro de nós é vivermos de acordo com o que Deus espera, vivermos de acordo com a vontade de Deus. Valorizemos então, irmãos, aquilo que se passa dentro de nós. Não deixemos que nossos pensamentos, nossas vontades nos afastem de Deus. Pelo contrário, nos vigiemos para que estejamos constantemente honrando a Deus, constantemente glorificando a Ele, constantemente vivendo como cidadãos dos reinos dos céus. Saibamos também, irmãos, que a iminência do reino dos céus, a iminência do retorno do Rei é real. Ele está à porta. Mais uma vez, não sabemos quando Ele virá. Não sabemos se será daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, 1000 anos, ou será nesta noite. O que sabemos com certeza é: vivamos como se o Senhor Jesus já estivesse à porta, porque Ele de fato o está. Vivamos aproveitando cada momento, irmãos, mas não como as escolas literárias falam, aproveite a vida. Não é isso, mas aproveitemos os momentos para glorificarmos a Deus continuamente em nossas vidas, porque o Senhor Jesus está à porta. E quando Ele chegar, como nos encontrará? Então, finalizando, irmãos, questionado como seria, quando viria o reino dos céus, Ele responde, Senhor Jesus, que o reino dos céus já havia chegado e estava dentro daqueles que criam em Deus. O julgamento e o reino são frutos do testemunho de Cristo até o fim, até a sua morte. E a morte de Jesus, nas mãos dos religiosos da sua época, manifestou a impiedade deles, manifestou a perversidade daqueles que estavam dominando a religião do povo de Deus. No entanto, graças ao sacrifício de Jesus, irmãos, nós temos a vida eterna.
ele realizou de maneira perfeita a vontade de Deus. E ele prometeu que ele voltará. Então nós, povo de Deus, onde o reino de Deus já está manifesto, que nós vivamos com essa esperança, sabendo que nosso Senhor Jesus prometeu e que ele é fiel e que ele cumprirá a sua palavra. Então, como cristãos, irmãos, estejamos sempre buscando, sempre aguardando a vinda de Jesus. Não preenchamos nosso tempo fazendo nossos afazeres tão simplesmente por fazer, mas que glorifiquemos a Deus com o nosso trabalho, que glorifiquemos a Deus com nossos estudos, que glorifiquemos a Deus em cada momento, para que quando Ele vier, nos encontre fiéis e honrando o seu santo nome. Então, nos atarefemos, irmãos, assim, testemunhando com o nosso viver, testemunhando com nossa boca sobre a vinda de Jesus, porque Ele virá. Oremos.